Olá, eu sou a professora Patrícia e hoje eu vou falar um pouco para vocês sobre parâmetros de qualidade para leite cru refrigerado. Então, hoje na indústria, quando o leite chega na indústria, a gente tem que pensar que existe todo uma cadeia produtiva que está relacionada com as atividades que são antes desse leite chegar na indústria. Tá? Então, a gente tem hoje, atualmente no Brasil, está em vigor a IN 77 e a IN 76 de 2018, tá? Então, quando esse leite ele chega na indústria, né, para ser processado, a primeira etapa, que ainda está relacionada com o agente de coleta de leite, né, seria lavar a parte externa do caminhão. Em seguida é feito um controle, uma coleta de amostra e controle de temperatura, bem como todas as análises físico-químicas, né, determinadas em lei, que a gente vai ver na sequência. Assim que é liberado, então, esse leite ele é descarregado e depois que o leite é descarregado, a pessoa, né, que faz esse processo, ela ainda é responsável por fazer toda a limpeza da parte interna desse tanque. Em relação à IN 76, que fala dos parâmetros de identidade e qualidade de leite cru refrigerado, ela define leite como o leite produzido em propriedades rurais, refrigerado e destinado aos estabelecimentos sob serviço de inspeção oficial. Então, o leite para a gente consumir, né? Nós somos consumidores de leite, a gente sempre tem que pensar que ele deveria ter passado por um serviço de inspeção, seja municipal, estadual ou federal. Em relação aos parâmetros, a IN 76 ela estabelece que esse leite que chega na propriedade rural, cada tanque, cada compartimento do caminhão, ele deve passar por uma análise, tá? Então, essas análises, elas são diárias e a gente dividiu aqui, vocês percebam que a gente tem duas colunas, né? Leite cru refrigerado, tipo A, e leite cru refrigerado. Tá? Leite cru refrigerado tipo A é aquele leite destinado à produção de leite pasteurizado, de queijo pasteurizado, de queijo tipo A, leite tipo A, iogurte tipo A e assim por diante. Tá? Depois a gente vai falar um pouquinho mais sobre o que significa esse tipo A aí. De uma forma em geral, o leite que vai para as indústrias e que a gente consome no dia a dia enquadra-se aqui, em leite cru refrigerado. Então, uma das primeiros pré-requisitos é aferir a temperatura, e essa temperatura deve estar inferior a 7 graus Celsius. Esse leite precisa ser estável ao alizarol, a 72%, ter uma acidez em gramas de ácido lático por 100 gramas de amostra entre 0,14 e 0,18, um índice crioscópico de menos 0,550 a menos 0,530, densidade entre 1,028 a 1,034, teor de gordura maior do que 3, teor de sólidos não gordurosos maior que 8,4, teor de sólidos totais maior que 11,4 e pelo menos eu preciso aplicar uma análise de 2 grupos de antimicrobianos para verificar a presença de antibióticos ou não nesse leite. Em relação a outros aspectos também, é necessário que as indústrias elas estabeleçam um protocolo para verificar a presença, né? No caso, precisa ter ausência de neutralizantes de acidez, reconstituintes de densidade, substâncias conservadoras e os resíduos de antibióticos que a gente já mencionou anteriormente. Tá, prof, mas para que a gente tem que analisar a ausência desses componentes, né? Porque eles não têm nada a ver com o leite em si. Porque, gente, o leite, infelizmente, né, é um produto que a gente consome bastante, produz bastante, mas ele é passível de fraudes, né? Passível de fraude no sentido de que frequentemente somos muito gananciosos, né? E a gente tenta rentabilizar ou tirar um proveito, tirar um ganho financeiro maior do que o normal. E para isso, às vezes, a gente tenta fazer com que o leite que não esteja bom passe a parecer que está bom, né? E aí existem algumas fraudes que são usuais ou que ocorrem com alguma frequência, e a indústria que vai receber esse leite, ele tem que saber quais fraudes são passíveis de acontecer e como é que a indústria poderia detectá-las. Tá? Então, pode verificar neutralizantes de acidez, como bicarbonato de sódio, carbonato de sódio, hidróxido de sódio, cloreto de amônio, reconstituintes de densidade, como amido, sal, açúcar, ureia,
substâncias conservadoras como ácido bórico, nitrito, ácido salicílico, formol, água oxigenada. Tá, prof, mas a indústria tem um número mínimo de análises que ela precisa fazer, ou um máximo? Não, essa instrução normativa ela não diz quais análises a empresa deve fazer, até porque isso vai mudando com o passar do tempo, e nem quantas análises, mas que ela precisa ter um protocolo para verificar a presença desses contaminantes aí, desses agentes fraudulentos. Ainda, né, considerando aquela tabela lá que a gente viu um monte de análise por fazer, a pergunta é: como faz essas análises, né? Lá a gente já viu quais as análises e quais os parâmetros são permitidos em lei. Agora a gente vai ver um pouco de como faz essas análises e o que cada resultado quer dizer. Tá? Então, para isso, a gente vai usar como referência um e-book que foi publicado pelo MAPA, pelo Ministério da Agricultura, Pecuária e Abastecimento, que fala sobre métodos oficiais para análise de produtos de origem animal. Tá? Então, não fala apenas sobre leite, tem técnicas para avaliar a qualidade de carne, de ovos, de leite, de mel, de vários produtos, tá? Esse é o link, mas eu vou também deixar disponível para vocês lá no Moodle. Então, leite, temperatura, né? A gente é fácil de saber como é que faz, né? É muito simples, mas ali temos alguns modelos de termômetros, né? Termômetro espeto. A gente precisa pensar que esses termômetros eles têm que ter uma acurácia muito grande, né? Porque é um parâmetro às vezes que rejeita, né? Ou que dá uma não conformidade para um tanque de leite. Então esses termômetros eles têm que estar calibrados, né? Eles têm que ter uma medição bastante precisa. Mas obviamente é uma análise muito simples. Alizarol. Então, esse teste ele é feito com um instrumento, que é esse instrumento aqui, tá? A gente chama de pistola de alizarol, tá? E ele é um instrumento que pode ser feito nessa pistola, bem como pode ser feito, essa análise pode ser feita também numa placa de Petri, tá? E ela basicamente, esse teste de alizarol, ela consiste em misturar um corante, que é a alizarina, misturada com álcool, tá? Então, estável a 72 graus ou 72%, quer dizer que eu vou usar álcool a 72% misturado com um agente de cor, tá? E nesse teste eu vou avaliar, então, aqui vocês estão vendo esses tubinhos com diferentes cores. À medida que eu tenho variação no pH do leite, vocês percebam que tem diferença na cor dessas amostras. Então, como o leite tem um pH neutro, eu espero que ele tenha uma coloração intermediária, né, aqui nesses tubos, que é uma coloração que a gente diz que é um vermelho tijolo. Tá? Quando esse leite está ácido, ele coagula, então o álcool faz com que coagule e tenha essa cor amarelada, e quando o leite está alcalino, ele apresenta essa cor lilás arroxeada. Aqui tem um outro modelinho, né, mostrando. Esse aqui seria o que a gente espera, né, seria o nosso leite normal. Outro teste que é muito utilizado na indústria de lácteos, né, ou constantemente, é a acidez total titulável, que ela deve variar entre 0,14 a 0,18, conforme a instrução normativa. Ela tem por objetivo avaliar o grau de qualidade do leite, tá? E todo aumento de acidez, gente, por que é um método tão utilizado, né? Ele está relacionado com a transformação da lactose em ácido lático. E esse ácido lático, então, ele promove um aumento da acidez. E essa transformação, ela acontece como? Quem faz essa transformação? É uma transformação bioquímica resultante da ação de micro-organismos. Tá? Então, quando eu tenho muita bactéria acidolática ou quando eu tenho muito micro-organismo ali dentro, eles consomem muito rapidamente essa lactose e a transformam em ácido lático. Então, quando eu quantifico esse ácido lático, eu estimo, né, indiretamente, né, percebo indiretamente que esse leite ele estava com uma ação microbiana muito maior do que deveria. A técnica de medição de acidez é bastante simples, mas muito útil, né? A gente vai usar uma bureta e vai fazer uma titulação, então uma reação de neutralização. Aqui no Erlenmeyer a gente vai colocar 10 ml de leite, 4 a 5 gotas do indicador de fenolftaleína e vai fazer a titulação, então, com uma solução de hidróxido de sódio com uma molaridade conhecida. Aqui temos um modelinho de cálculo, né, que pode ser adotado. Então, basicamente, eu vou pegar
o volume gasto do hidróxido de sódio vezes a molaridade do hidróxido, vezes o milho equivalente grama do ácido lático, para expressar em ácido lático, vezes 100, dividido pelo peso da amostra, pela massa da amostra ou pelo volume da amostra. Outro parâmetro bastante utilizado e muito importante é o índice crioscópico. Como o nome já diz, a crioscopia está relacionada com ponto de congelamento. Então, é uma técnica que congela o leite e eu tenho um parâmetro, tenho uma faixa de temperatura de congelamento desse leite que é normal, que faz parte dos padrões do leite. Quando essa faixa ela não é respeitada, quando eu percebo que tem alterações, esse teste ele indica que eu posso ter algumas fraudes, como adição de água ou adição de sólidos nesse meu leite. Tá? Então, o padrão da legislação é menos 0,555 a menos 0,530 graus Horvath. Tá? Então, menos aqui, gente, não é um hífen, tá? É um sinal de menos mesmo, porque isso aqui é uma temperatura de congelamento. O leite, como tem sólidos ali dissolvido, ele congela numa temperatura inferior a 0 graus Celsius. Então, o objetivo desse teste é verificar a presença de água ou de sólidos pela determinação da temperatura de congelamento do leite. Essa figurinha aqui, ela ilustra mais ou menos como isso se comporta. Então, aqui a gente teria a temperatura de congelamento da água. Como eu já disse, como o leite tem em torno de 12% de sólidos dissolvidos, ele congela numa temperatura um pouco inferior. Então, toda vez que eu tenho adição de água, esse ponto de congelamento ele chega mais próximo do zero, porque eu estou adicionando um componente que não tem sólidos. E à medida que eu coloco algum sólido como um reconstituinte de densidade, tá, prof, mas colocar um sólido para quê? Toda vez, né, uma das fraudes mais comuns que foi feita há muito tempo atrás, né, que o pagamento do leite sempre foi feito por volume ou peso. Então, se eu colocasse água, eu estava aumentando o volume e o peso desse leite. Então, o agricultor, a pessoa que fazia essa fraude por adição de água, dar uma diluída no leite, ele ganhava nesse sentido. Com o passar do tempo e das metodologias que foram se desenvolvendo, essa fraude passou a ser pega muito facilmente. Então, além de colocar água, o cidadão vai lá e coloca um componente sólido para compensar a água que foi adicionada. Tá? Então, eu tenho ali sal, açúcar, água, ureia. Tem alguns componentes que poderiam ser utilizados, que a gente não está dando ideia de como fraudar, mas sim ideias de como o controle de qualidade pode agir no sentido de identificar e buscar identificar esse tipo de fraude. Então, à medida que eu faço a adição dos sólidos, esses sólidos eles vão fazer com que a temperatura de congelamento seja cada vez menor. Outro parâmetro muito importante também é a densidade, né? Vocês veem que a figurinha é muito parecida. E aqui, de novo, eu tenho que pensar que todos os meus componentes sólidos dissolvidos na água do meu leite, eles conferem uma certa densidade, que é a relação entre massa e volume de um líquido, né? De um líquido ou de um sólido. Então, a densidade normal do leite varia de 1,028 a 1,034. Então, eu sei que quando eu tenho uma densidade menor que essa ou maior, eu tenho alguma alteração. Como é que essas alterações poderiam acontecer e qual o objetivo dessa técnica? Então, aqui, com essa técnica, eu consigo verificar também a adição de água ou até mesmo a remoção de gordura. Tá, prof, mas alguém vai remover gordura para quê? Para comer? Para comer, para vender separadamente, né? Ou talvez não necessariamente para comer, às vezes é um indicativo de que essas vacas elas estão com problema em relação à alimentação, estão mal alimentadas, estão com teor de gordura muito inferior ao que deveria estar. Então, de novo, eu tenho a densidade, aqui temos a densidade 1, a gente sabe que a água tem a densidade 1, então, de novo, como eu tenho sólidos dissolvidos, a minha densidade vai ser maior. Ou seja, se eu adicionar água no meu leite, a tendência é trazer a densidade para mais próximo de 1. Se eu coloco reconstituintes de densidade, a minha tendência é aumentar a densidade desse leite. Tá? Eu gostaria de aproveitar para comentar que essas técnicas elas não são assim, tipo, só com uma metodologia eu consigo detectar o que tem. Vocês veem que é um conjunto de metodologias e isso não é à toa. É porque eu realmente preciso de todas essas para identificar
vários parâmetros que são importantes, né, do ponto de vista de composição para o leite. Em relação a como é que eu quantifico essa densidade, a gente faz uso de um instrumento que é o termolactodensímetro, tá? Ele é um instrumento de vidro em que ele mede a temperatura do leite e também a densidade. Então, vocês percebam que aqui eu tenho uma parte vermelhinha, isso aqui tem um peso específico e por deslocamento de volume, eu consigo determinar qual é a densidade desse meu leite. Então, como é que eu faço? Eu vou pegar uma proveta de 250 ml e coloco lá lentamente o meu leite aqui dentro, de preferência sem formar mexer muito, sem formar bolhas, e depois eu largo o meu termolactodensímetro, que tem que ter muito cuidado para usar, porque é de vidro, e giro ele e espero ele estabilizar. Quando ele estiver estabilizado, eu vou lá, meço, né, a densidade, olho lá para o menisco, verifico em qual número está, né, o volume do leite aqui no menisco, e verifico também a temperatura. Tá, prof, mas por que a temperatura é importante para essa técnica? A densidade ela é a relação entre massa e volume, e o volume é altamente dependente da temperatura, inclusive para o leite. Então, essa densidade aqui, ela é normal para um leite a 15 graus Celsius. Toda vez que eu tenho variação nessa temperatura do leite, eu preciso fazer um ajuste. Então, geralmente, junto lá com o termolactodensímetro, existe uma tabela de correção quando a temperatura do leite estiver maior do que 15 graus Celsius ou menor do que 15 graus Celsius. Agora, vamos falar um pouco da quantificação de gordura. Então, a legislação estabelece que o leite deve ter no mínimo 3% de gordura, tá? A técnica mais utilizada e muito bem aceita para quantificar a gordura em leite é o método de Gerber, tá? E para isso a gente usa esse instrumento aqui, que é um instrumento de vidro, bastante sensível também, e a técnica, de uma forma em geral, é uma técnica bastante reativa, né? A gente usa ácido sulfúrico puro, então eu tenho que tomar bastante cuidado, eu tenho que usar EPIs, eu tenho que fazer em capela, tá? Aqui vocês percebam que tá preto, tá? E essa parte amarelinha aqui em cima é a gordura que separou. Então, nesse instrumento, nesse butirômetro, né, que é o nome desse instrumento, eu tenho uma numeração, como se fosse uma bureta, tá? Então, aqui eu consigo verificar qual é a quantidade de gordura que eu extraí do meu analito. Aqui a gente está falando de leite, né? Mas essa técnica, ela também é utilizada para outros produtos lácteos, creme, leite em pó, né? Obviamente, eu tenho um butirômetro específico para cada um desses produtos, porque o teor de gordura varia muito, né? Eu não poderia usar esse instrumento para medir gordura numa nata, por exemplo, que tem 45% de gordura, ou num queijo. Então, existe um butirômetro específico para cada tipo de alimento, para cada tipo de produto lácteo. Determinação de extrato seco total ou sólidos totais. Eu trouxe esses dois termos porque eles são sinônimos. Então, se vocês ouvirem falar um ou outro, está falando da mesma coisa, tá? Então, a quantificação dos sólidos totais ela é importante porque também está relacionado com o controle de fraude no leite. De novo, né, a adição de água, ela pode diminuir esse teor de sólidos. Além disso, a gente está diretamente relacionado com rendimento na indústria. Então, toda vez que eu faço um processo de concentração, um processo de remoção, eu sempre quantifico quanto eu tenho de sólidos, né, individualmente ou coletivamente. Além disso, também é extremamente importante para pagamento por qualidade. Né? Hoje a gente sabe que existem, de uma forma em geral, as empresas incentivam os produtores a terem um leite de maior qualidade, né? E esse é um dos parâmetros que é bastante significativo também. Existem várias causas de variação, né? Pode ser fraudulenta ou pode estar relacionado também com o tipo de alimentação dos animais. E, obviamente, do ponto de vista de pesquisa, né? Isso é importante, é muito importante que a gente saiba, porque aí a gente consegue, às vezes, direcionar ou melhorar a alimentação das vacas, porque foi verificado lá que está com teor de sólidos baixo, por exemplo. Aqui temos uma figurinha bem ilustrativa, tá? Para a gente entender o que são esses sólidos, né? Então, o sólido seria a soma de todos os componentes sólidos, exceto a água, né? Obviamente a água não é sólida, mas são todos os componentes menos a água. Então, eu tenho em torno de 87,5% de água, a diferença até 100 é a quantidade de sólidos que eu tenho.
A quantificação dos sólidos totais, ela pode ser o método mais tradicional, né, e mais seguro, é por gravimetria, né, que a gente faz uma evaporação da água em estufa a 105 graus Celsius. Contudo, esse método é muito demorado. Então, existem outras formas de fazer essa medição na indústria. Uma delas é o disco de Ackermann, que é um disco em que você consegue relacionar o teor de sólidos totais com o teor de... Na verdade, tu consegue determinar os sólidos totais relacionando o teor de gordura e densidade que você já mediu no leite, tá? Outra forma também é o método indireto, em que a gente usa uma equação matemática que foi montada para conseguir estimar a quantidade dos sólidos totais. Bom, outro parâmetro que está lá na IN também, que é obrigatório, é o extrato seco desengordurado. Para determinar o extrato seco desengordurado, eu faço apenas uma conta, tá? Porque eu já determinei o extrato seco total, já determinei gordura, e justamente o extrato seco desengordurado é todos os sólidos menos a gordura. Então, se eu já quantifiquei sólidos e já quantifiquei gordura, eu consigo determinar, né, por uma conta matemática muito simples, o teor do extrato seco desengordurado. Bom, essas são as análises, gente, que toda a indústria precisa fazer para receber o leite da indústria. Além disso, existe também uma obrigatoriedade estabelecida em lei de que, pelo menos uma vez por mês, a indústria vai fazer coleta do leite de cada propriedade rural, não é de vaca, é de propriedade rural, e vai enviar esse leite para ser analisado por um laboratório externo credenciado ao Ministério da Agricultura. Tá, prof, mas para que isso? É para ter uma segurança maior de como é que está a qualidade desse leite e também verificar se as metodologias que estão sendo adotadas na indústria, elas estão sendo efetivas. Tá? Então, aqui vocês veem que temos dois potinhos, um com uma tampa azul, um com uma tampa vermelha, né? Eles são geralmente os potes que são utilizados para fazer a coleta. Mais para frente eu vou mostrar um pouquinho para vocês uma metodologia de coleta dessas amostras. Então, essa análise de produtor em produtor, ela é mensal. Ela pode funcionar como base para manutenção ou suspensão, não é que pode, ela vai funcionar, tá? É uma obrigatoriedade. Então, se eu tenho lá meu produtor rural que é milionário ou que tem uma variação muito grande, se ele apresenta com 3 meses consecutivos valores acima do permitido em legislação, essa empresa obrigatoriamente, né, ela precisa cortar esse produtor rural. Além de também fazer, né, se eu tenho um laudo negativo ou um laudo que demonstra que aquele produtor rural está produzindo um leite com uma contagem bacteriana total muito alta, eu tenho um plano de acompanhamento desse produtor rural para verificar o que está acontecendo com ele. Tá? Também serve para base de pagamento por qualidade, porque aqui eu tenho outros parâmetros que não são mensurados diariamente na indústria, porque eles são parâmetros que geralmente são metodologias que custam caro e que levam um tempo considerável para ser feito. Então, a Rede Brasileira de Qualidade de Leite é uma rede grande de laboratórios distribuídas, não tão grande assim, na verdade, né? São distribuídas no Brasil, tá? Aqui eu coloquei novamente leite cru refrigerado tipo A e leite cru refrigerado, e os parâmetros que são mensurados mensalmente pela RBQL são um pouco distintos dos parâmetros que são mensurados diariamente na indústria, tá? Vamos pensar que isso aqui a gente não está usando para determinar se esse leite vai ser processado ou não, mas sim para averiguar de uma forma em geral a qualidade do leite que está sendo produzido no Brasil. Então, a gente tem lá o teor de gordura, o parâmetro que está aqui, que estava lá, a quantidade é a mesma. Mas proteína antes a gente não tinha, e aqui tem. Então, o teor de proteína mínima é 2,9, lactose lá também não tínhamos e agora temos, maior ou igual a 4,3, sólidos não gordurosos já estava lá, está novamente, sólidos totais, contagem padrão em placa também não estava lá, então vou falar um pouco mais sobre contagem padrão em placa e contagem de células somáticas, tá? Vocês percebam que aqui tem uma diferença, tá? Leite cru refrigerado tipo A, eu tenho uma contagem padrão em placa muito menor do que a permitida para um leite cru refrigerado normal, 10.000 unidades formadoras de colônia,
comparada com 300 mil unidades formadoras de colônia. E para células somáticas, eu tenho então 400 mil para um leite cru refrigerado tipo A e 500 mil para um leite cru refrigerado tradicional. Então, a forma como é medida, né, a metodologia que é utilizada, ela é feita em equipamentos extremamente modernos, né, e precisos, que é por infravermelho, tá? Já a contagem padrão em placa e a contagem de células somáticas é feita por citometria de fluxo. Então, a primeira etapa, que é feita lá pelo agente coletador, o agente transportador de leite, que a gente chama de leiteiro, né, vulgarmente conhecida como leiteiro, ele tem, quando a gente estuda análise, eu sei que vocês já estudaram, a gente sabe que um dos parâmetros mais importantes quando a gente pensa num resultado que seja representativo é que essa amostragem tenha sido feita de forma correta, tá? E aí a gente tem que ter certeza que essa pessoa responsável por essa atividade sabe fazer uma amostragem correta, tá? E também, né, quando a gente pensa do ponto de vista de contagem bacteriana, a gente sabe que nós, enquanto manipuladores de alimentos, podemos contaminar o alimento. Então, às vezes, aquela contagem que a gente encontrou, se eu não tiver uma metodologia adequada, ela está relacionada com a minha conduta que não foi boa. Então, a primeira coisa, gente, é que a gente sempre usa 2 potes distintos, porque no de tampa azul, eu coloco, ele inclusive vem com plastiquinho, não sei se vocês estão enxergando, porque ele é utilizado para contagem bacteriana e ele tem um comprimidinho ali dentro que vai ser um bacteriostático, então ele vai evitar que haja maior crescimento microbiano. No frasco de tampa vermelha, então eu uso para os componentes, para as análises físico-químicas e de CCS. E o comprimidinho que vai ter ali dentro é um Bronopol. Junto para fazer essa coleta, então eu vou ter um coletor de amostra do tipo concha, um agitador caso eu tenha latões, recipientes para coleta de amostras de mais de um latão, uma caixa isotérmica com um refrigerador, uma geladeira, né, para transportar isso da propriedade rural até a empresa, com gelo reciclável, né, ou efetivamente que seja uma geladeira bem funcional. Bom, eu queria falar um pouco para você sobre contagem padrão em placa ou contagem bacteriana total, que são sinônimos. Vocês viram lá que para o leite cru, o máximo permitido são 300 mil unidades formadoras de colônia por ml. Tá? Aqui eu cito as principais fontes de contaminação que podem acontecer com leite. A gente está falando de leite cru, que não passou por quase nenhum processo. Então, a gente olha principalmente para as etapas antes do leite chegar na indústria. Tá? Então, a gente olha lá a higiene dos equipamentos e utensílios, a higiene do ordenhador, a qualidade do processo de refrigeração do leite, o tempo de permanência do leite na propriedade rural e o transporte do leite ao laticínio. Né? E nesse transporte a gente vai considerar tempo e também a limpeza do caminhão-tanque que está sendo utilizado. O método de referência, gente, o método mais antigo, né, e que continua sendo mais indicado, é uma contagem padrão em placa, né, que é feito mais ou menos assim. Eu sei que vocês também já passaram pela unidade curricular de microbiologia, então vocês já viram, né, e já são formados, quase todo mundo já é formado na área, então vocês têm conhecimento sobre essas técnicas. Contudo, um dos problemas ou das dificuldades relacionadas com essas técnicas, com esse tipo de técnica padrão, né, tradicional, é que elas levam muito tempo, além de serem muito complexas do ponto de vista metodológico, geram bastante resíduos, tá? Mas a principal barreira ainda é o tempo. Então, isso aqui, para ter um resultado, demora 48 horas. Imagina se fosse 48 horas de amostra de leite do Brasil inteiro. Como é que a gente ia conseguir estocar tudo e fazer tudo isso acontecer? Então, foram desenvolvidos, né, métodos analíticos e equipamentos mais modernos que conseguissem fazer essa medição muito mais rápida. E atualmente, esse que é o tipo de equipamento, a gente chama de citometria de fluxo. E essa citometria de fluxo, ela consiste em tingir, aplicar uma cor à célula dos micro-organismos. E aí, um corante, e esse corante emite uma cor, e essa cor ela é captada pelo equipamento. Então, a gente consegue relacionar, quanto mais cor é emitida, maior é a contagem do micro-organismo, tá?
ainda é uma técnica que está sendo válida, né? A RBQL utiliza essa técnica, mas ainda assim, método de referência é contagem padrão em placa. Outra análise que eu gostaria de comentar um pouco com vocês é contagem de células somáticas. Quem vive no mundo de leites ouve falar muito, né, de contagem de células somáticas. A gente sabe, os estudos nesse sentido são um pouco mais recentes, né, de como a contagem de células somáticas ela está diretamente relacionada com a qualidade do leite que a gente vai ter e, por consequência, com a qualidade dos produtos finais. Então, as células somáticas, quando vocês ouvirem falar em células somáticas, vocês precisam pensar que ela vai estar relacionada com célula do próprio micro-organismo invasor, porque geralmente esse tipo de contagem elevada ela está relacionada com uma inflamação ou uma infecção da glândula mamária. Tá? E uma infecção, ela geralmente é microbiana. Então, o micro-organismo que está lá dentro, ele vai estar contribuindo para o aumento das células somáticas também. Então, o micro-organismo, o agente causador dessa inflamação ou infecção da glândula mamária, células de descamação do epitélio mamário, né? Esse micro-organismo ali, ele vai necrosar as células, né? Ele vai causar um estrago grande, então as células mortas elas vão aumentar, e principalmente com as células de defesa do organismo da vaca, né? Vamos pensar num mamífero na vaca, que é o que a gente mais vê. Então, quando o organismo desse animal ele identifica que existe um agente contaminante, ele manda lá para a glândula mamária um monte de glóbulo branco. Tá? E esses glóbulos brancos, juntamente com as células de descamação, com as células do micro-organismo, é que conferem essa contagem total de células, tá? Ou seja, isso quer dizer que, naturalmente, gente, a gente sempre vai ter células somáticas. Por quê? O nosso organismo, assim como a glândula mamária da vaca, ela sempre está promovendo uma renovação celular, tá? Então, praticamente é impossível, ou nunca vai haver zero células somáticas. Por quê? Porque eu sempre tenho uma renovação celular, então eu sempre tenho uma eliminação de células. Então, até 100 mil a gente considera que é um animal, uma vaca extremamente saudável. Hoje no Brasil, o nosso limite é 500 mil células. 500 mil células, gente, é muito, é bastante, tá? A gente determina, assim, que até 300 mil a gente tem um leite de qualidade. Mais do que isso, já começa a ocorrer perdas significativas de nutrientes que são muito importantes lá nos derivados lácteos. Então, o aumento da contagem de células somáticas, ele reflete o estado da glândula mamária, né? Geralmente a gente associa praticamente diretamente com a mastite, que é uma das principais doenças do rebanho brasileiro. E quando há uma infecção bacteriana ou um processo inflamatório afetando o tecido mamário, o número de CCS aumenta drasticamente no leite. Tá? Esse aumento de CCS resulta de uma migração dos glóbulos brancos para a glândula mamária com a função de protegê-la. Bom, como é que quantifica células somáticas? De novo, lembrando que é uma exigência mensal para os laboratórios da RBQL, ou seja, os laticínios geralmente não têm equipamento que possa fazer isso. Por quê? É um equipamento caro, que geralmente faz só essa medição, então não é usual que tenha muitos desses equipamentos por aí. Então, esse aqui é um dos modelos mais simples, tá? Que é conhecido como LactoScan. Então, ele tem um kit aqui de reagentes e umas técnicas que precisam ser seguidas para a gente conseguir quantificar as células somáticas. E aqui temos um equipamento mais moderno, né? Vocês estão vendo vários tubinhos de ensaio aqui enfileirados, cada um com seu código para leitura, que também é feita por citometria de fluxo, né, que consiste em pintar, né, em tingir as células de interesse que a gente quer quantificar através de bioquímica, e aí eu vou lá e consigo, através de uma medição de emissão de onda, comprimento de luz, eu consigo quantificar as células somáticas do meu leite. Os antibióticos também, eu deixei aqui para o final, tá, para finalizar essa aula. A gente sabe que é um dos parâmetros que dá descarte obrigatório de leite, é um dos únicos parâmetros assim que não tem o que fazer e que é um problema grande, né? A presença do antibiótico. E a presença de antibiótico, gente, ela é um dos principais problemas, né? Não só na área de leites, mas assim, em qualquer área,
está relacionado com o desenvolvimento de resistência bacteriana ou resistência microbiana, traz prejuízos à saúde do consumidor. Do ponto de vista produtivo, ela inibe o crescimento dos fermentos. Então, se eu penso em produzir um iogurte com um leite que tem antibiótico, eu não vou fermentar nada, não vai crescer. O meu micro-organismo de interesse não vai conseguir crescer. Tá? Causa condenação e descarte, então a gente perde volume de leite, além de eu não conseguir aproveitar, eu tenho que tratar, eu vou gastar para poder jogar fora esse leite, para poder descartar esse leite. E também, gente, é um dos impeditivos hoje para o Brasil poder exportar. Tá? A gente praticamente não exporta nada, a gente importa, inclusive, bastante, né? Mas a nossa meta é poder exportar, ter condições de exportar, e passa por esse uso adequado, por esse uso mais consciente, mais, né, adequado dos antibióticos. Então, a quantificação de antibiótico, ela geralmente é feita com kits rápidos, tá? Isso aqui são kits que eu peguei de uma empresa que é bastante conhecida na área de lácteos, tá? E cada uma delas, cada um desses kits, a gente tem capacidade de pegar, de detectar diferentes antibióticos. Então, aqui vocês veem os nomes deles, né? Eu achei legal esse aqui que eles fizeram com a bandeira do Brasil, que é um que pega muitos antibióticos distintos que eles dizem que a propaganda da empresa, né? Ela disse que esse era um dos kits mais adequados para o brasileiro, né? Que vamos dizer assim que usa bastante antibiótico. Gente, era isso que eu tinha para hoje. Tchau, tchau.